Might, pessoal, a gente vai usar para falar de possibilidade, ok? A primeira forma que eu vi might na minha vida foi quando a frase era. Agora eu não lembro se era filme, série, enfim, mas era com previsão de chuva. Sabe quando você olha para um céu cinzento, assim, aquele céu que é visível que vai chover e você fala it might rain today. E esse might, muitas vezes ele é confundido com o outro might, que na verdade é may, né? Mas quando a gente fala might, a gente tem esse aqui. Só que o dele some muitas vezes. Na pronúncia, a gente não percebe ele. Então é might, might. E quando a gente está afirmando, toda vez que a gente está falando de tempo, de sol, chuva, qualquer condição que seja do tempo, a gente vai usar com it. Então, a gente falaria it might rain. Aqui tem que ter um A, tudo bem, no meio. Rain today. E pode ser que chova. É provável. Você tem a possibilidade daquilo acontecer. Certo? E aí, quando a gente tem uma pergunta, a gente coloca ele invertido, coloca ele em primeiro. Trocado, né, com o sujeito, como sempre, como todos os modais, porque os modais têm essa capacidade de se inverterem para poder obedecer àquela regra da pergunta. Não precisa de auxiliar, lembra? E aí ele vai vir primeiro. Então, é o que a gente tem aqui, ó. My it. My it. Esse T do mais não aparece mesmo. My it. My it rain today. Pode ser que chova hoje. Tem essa possibilidade? Ok? E para a gente não esquecer do might, é bom a gente ter algumas frases meio que no padrão, sabe? Meio que como no fundo no fundo da nossa mente já pronta para usar, porque é muito fácil a gente esquecer dele. Acho que ele é um modal que não fede nem cheira, muito neutrinho assim, né? Mas esse do rain eu gosto muito. E quando a gente acha também coisas tipo assim, quando a gente está supondo coisas sobre as outras pessoas. Então, por exemplo, ele deve se atrasar, ela deve estar ocupada. Esse deve, deve ser sim, deve ser. A gente não tem certeza, é uma suposição. Tudo isso a gente vai usar com might, que vai funcionar muito melhor do que com can, por exemplo, que é a primeira coisa que vem à nossa cabeça é can, né? Mas can não vai ter o mesmo sentido de pode ser que sim com o might, ok? Então, falando de chuva, it might rain today, geralmente é uma possibilidade bem forte, geralmente a outra pessoa concorda com você, ok? Might they be late? Então, aqui a gente tem they might be late. Imagina que ele estava na balada, eles estavam na balada ontem até 4 da manhã. Eles devem estar atrasados, chegar atrasados para o trabalho hoje, né? Então, they might be late. Vou colocar um for work aqui. For work today. Eles devem, seria o devem que a gente faz da suposição sobre as pessoas, de modo geral. É bom para falar dos outros, é bom para uma fofoquinha. They might be late for work today. Ok? Might she change her mind? Esse change her mind, change my mind, é mudar de ideia. Change someone's mind, né? Vou colocar o mind. Change my mind é mudar de ideia. Mudar de ideia. Então, quando eu tenho her, ela mudar a ideia dela, certo? Não vai usar your. Your é você mudar a sua com a pessoa que eu tô falando aqui, ó. Change her mind é mudar de ideia. Tipo, mudar de ideia. Decidir fazer outra coisa. Então, quando eu pergunto, might, pode ser que ela mude de ideia? Você acha que é provável? Sabe? A pessoa fala, não. A resposta geralmente não é com might. A resposta é já você dando a sua opinião. Então, geralmente pode ser, oh, I don't think so. Ou I think so, sabe? Eu acho que sim, ou eu acho que não. Vou colocar a resposta aqui. I don't. Essa aqui a gente vem usando para responder desde o início, né? I don't think so. Ou I think so. Eu acho que sim. E aí, quando eu tô falando com você, agora não é mais uma pergunta, eu não tô respondendo só a pergunta, eu falo, olha, cuidado. Vou colocar be careful. She might change her mind. Ela pode mudar de ideia. Pode ser que ela mude de ideia. Tá vendo o sentido que a gente tem aqui? É a gente fazendo interpretações
das pessoas. Ela deve mudar de ideia. Nossa, se eu fosse você, eu tinha cuidado, porque olha, não é confiável. É tipo isso. Be careful. She might change her mind. Pode ser que ela mude de ideia, ok? Aí você liga para alguém, a pessoa não atende. Aí você vai falar, ok, she might be busy right now. Ela deve estar ocupada. Esse deve ser que sim, sabe? Não é um deve de você tem que fazer isso, é um deve de acho que sim, acho que ela está ocupada, pode ser que ela esteja ocupada, por isso que ela não atendeu. É sempre o might, ok? Might we need more money? É como se fosse provável, sabe? Você acha que a gente precisa de mais dinheiro? Então, eu vou falar, olha, a gente, yeah, sure, of course, yeah. As respostas é sempre assim, oh, no, it's okay, it's okay. Ou a gente pode afirmar isso, sabe? We might, a gente volta ele pro padrão, né? We might need, a gente pode precisar more money. A gente pode precisar de mais dinheiro. Vou colocar um pay attention agora. Ou fica ligado, stay tuned. Esse fica ligado, quando você fica de olho, stay tuned. We might need more money. Isso aqui é uma expressão bem legalzinha também. Quando eu falo, ó, se liga aí. Fica atento. Vou colocar um atento. Nós podemos precisar de mais dinheiro. We might need more money. Ontem a gente não quis roubar o banco, né? Deu nisso. Might this take longer than expected? Aqui a estrutura, ela é um pouco mais complexa do que o que a gente está acostumado a ver em exemplos, mas foi de propósito, por quê? São várias... A gente tem que se preparar, pelo menos, para entender o que a gente escuta, né? Então, ó, quando o tempo, as coisas levam tempo, a gente usa take, certo? A gente usa o take para falar do tempo que é uma coisa leva. Então, it takes, sei lá, 20 minutes. Eu estou dizendo que leva 20 minutos. Pode ser para qualquer coisa, para ficar pronto, para chegar lá, para poder... Qualquer coisa que vá acontecer, essa é sempre a estrutura, ok? It takes 20 minutes. Leva 20 minutos. Agora, quando leva mais tempo que o esperado, que entra essa estrutura, longer than expected. Longer than expected. Então, quando algo leva mais do que o esperado, então, por exemplo, leva 20 minutos, de modo geral. Aí você vai falar assim, olha, geralmente é 20, mas essa aqui é diferente. Essa aqui leva mais tempo que o esperado. Então, a gente usa takes longer. Seria com it também, mas ali tá this, não tem problema. It takes longer than expected. Então, leva mais tempo do que o esperado, certo? E o might entrou aqui como possibilidade. Pode ser que leve. Então, por exemplo, você leva geralmente 20 minutos da sua casa até o trabalho, porque você vai cedo. Mas se você vai mais tarde, pode ser que leve mais tempo que o esperado, entende? Então, você usaria essa estrutura, só que nesse caso de afirmativa, a gente coloca o might antes do verbo principal, como sempre, e aí, por causa dele, o take fica pleno, fica na sua forma regular. It might take longer than expected. Fez sentido aqui? Se eu sei quanto tempo, eu posso falar que isso pode ser que leve uns 20 minutos. Então, it might take 20 minutes. Ok? Fez sentido? Might he lose his job? Então, imagina que a pessoa fez uma coisa que ela não deveria ter feito. A gente vai afirmar isso. Se a gente afirma, he might lose his job. Ele pode perder o emprego. Because of that. Ele pode perder o emprego por causa disso. O might é essa possibilidade. Tipo, deve acontecer. Olha, pode ser que aconteça assim. É sempre esse might que vai, é a única estrutura que vai dar essa ideia, igual a gente fala no português.
esse deve ser, pode ser, provavelmente vai, sabe? E a pergunta might he. É, tô aqui pensando, batendo o my com o may, mas o might é o único que dá essa possibilidade mais certeira, ok? Might they cancel the flight? Imagina que tem uma tempestade horrorosa acontecendo. Então, você vai falar, it's a huge storm. Tem uma tempestade enorme. Eu vou afirmar. Eu estou só trocando para afirmativa porque geralmente a gente não responde essas perguntas com might. Pode dizer, yeah, sure, of course, yes, que a gente já sabe. Então, they might cancel the flight. É uma tempestade muito grande. Huge, huge, de gigantesca, de enorme. Eles devem cancelar o voo. They might cancel the flight. Tá vendo a possibilidade? Might there be traffic? E como todo modal, se a gente usa o to be para dizer ser ou estar, deve ser, deve estar, a gente sempre usa o be sem conjugação, ele vem em pessoa, por isso que aqui a gente tem o be, tá vendo? Eu comparei, acho que foi na aula anterior. I can be there. Eu posso estar lá. He could be our friend. Ele poderia ser nosso amigo. Aqui é there might be. O Leo é do friend. There might be traffic. Traffic, nada de tráfico, é tráfego. É o trânsito, ok? Então, pode ser que tenha trânsito. O might sempre vai dar esse sentido. E ele é um modal como qualquer outro. Então, o to be não vem conjugado. A gente tá. Não importa qual seja o verbo, ok? Pode ser, por exemplo, com. O verbo não, a pessoa, o sujeito. Então, ele deve estar ocupado. É com estar, be, vai vir o be em pessoa. Faz sentido? Agora, o must, ele é um deve também, mas ele é uma dedução muito forte. Ou ele é um sentido de obrigação. Eu costumo dizer, sendo bem exagerada, como eu sempre sou, para poder te pegar no âmago da questão, se tiver variações, são poucas. O must, no sentido de obrigação, você tem tanto que fazer aquilo que se você não fizer, ou você morre, ou você mata alguém, ou você vai para a cadeia. Então, tipo lei de trânsito. Você tem que obedecer. Porque se você não obedecer, você vai estar causando um acidente, que ou você morre ou você mata alguém. Entende o nível do must? Então, quando eu uso must, eu estou dando uma ideia de obrigação muito forte. E eu já estou falando isso porque a gente vai comparar ele com have to logo a seguir. Então, o must, se a gente usar no sentido de tem que, é muito obrigado a ponto de ter consequências sérias, caso você não faça, ok? Agora, quando eu acho que alguém tá alguma coisa, então, por exemplo, ela deve estar brava. Eu tenho um grande é uma dedução muito forte. Eu tenho praticamente certeza daquilo que eu tô falando. Então, não é um might. Pode ser que chova. Uhum. Vai que venta, né? E não chove. Tipo, é uma coisa que eu não tenho muito embasamento. Tipo assim, pode ser. Agora, o must, como uma dedução, ele é muito forte. É tipo, nossa, só pode ser isso, sabe? Ele é muito mais forte. Então, por exemplo, aqui eu estou perguntando se eu tenho que terminar isso hoje. Se eu não terminar, o que, que vai acontecer? Eu vou ser demitido, alguém vai ficar sem o trabalho que eu estou fazendo, vai afetar outra pessoa. Entende que é muito forte esse must? Aqui é obrigação. Então, aqui a pergunta é: must I? Ele se inverte aqui como todo modal, ok? Must I finish this today? Tipo, eu tenho que terminar isso hoje. Repara que o verbo mesmo, ele tá sempre pleno, porque a gente tem um modal aqui, ok? Agora, se eu falo, olha, desculpa, eu não posso sair. Eu tenho, I can't go out today, guys. Sorry. Eu não consigo, eu não posso sair hoje. I must finish this today. Então, você imagina que você tá lá com um monte de documento. A galera te chama pra sair. Fala, olha, desculpa, hoje eu não posso. Eu tenho que terminar. Não é uma obrigação do dia a dia que, olha, eu tenho que trabalhar, né? Porque
tem que ter dinheiro, né, e tal. Não, eu tenho que fazer. Eu tenho prazo, eu tenho que cumprir. Ok? É muito forte. Fez sentido? Must we wear uniforms? Uniforms. O que acontece se você tem que trabalhar de uniforme e você vai sem uniforme? Ou você volta para casa, ou você é penalizado de alguma forma, entende o nível? Então, não é você olhar para uma empresa e falar, nossa, a empresa grande deve ter que usar uniforme, né? Pode ser que sim. Então, aí se você é um tem que pode ser que sim, né? Aí seria, they might need to wear uniform. Ou they might demand. Pode ser que eles exijam, né? Require. Agora aqui não. A gente tem que usar? Ah, tem. É obrigatório, ok? We must wear uniform in this company. A gente tem que usar. É como se fosse it's mandatory. Quando algo é mandatory, você tem que fazer. É obrigado. É obrigado. We must wear uniform. Must I bring my passport? O que acontece se você vai viajar e você não leva seu passaporte? Você simplesmente não viaja. Tá vendo que tem uma consequência grave, imediata, séria, uma coisa que não pode ser, o must não dá espaço para isso. Então, must I bring my passport? Eu vou falar, I must bring my passport. And you must bring yours. And you must bring yours. Você tem que trazer seu passaporte. Senão você não embarca, né? Vou colocar otherwise. Por outro modo, caso contrário, you won't fly. Por outro lado não, tipo, caso contrário, caso você não traga o seu passaporte, você não vai voar, você não vai viajar. Entendeu? Nível, ok? Must you leave so early? Você tem que sair tão cedo assim? Must you leave? Yeah, I must leave super early every day. Senão eu perco ônibus. I must leave super early. Aqui pode ser so early, super early, really early, tudo vai dar sentido de muito. Senão eu perco o ônibus. Otherwise, bom, a gente já aprende o otherwise, que é caso contrário, né? Otherwise, I miss the bus. Eu perco ônibus. Lembrando que se eu perco algo que não é meu, eu uso mesmo, eu não uso lose, ok? Must we pay now? Será que eu tenho que pagar agora? Ou vão me botar para lavar prato? Eu vou falar, we must pay now. Temos que pagar. Must I attend the meeting? Cuidado com attend, que ele não é atender. Attend é participar. Okay? Quando você participa de uma reunião, quando você participa de uma aula, quando você participa, geralmente de forma mais passiva, mas você participa e não atende. Must I attend the meeting? Eu tenho que atender? Então, eu vou dizer, I must attend the meeting. Eu tenho que participar dessa reunião. Ok? I must. Eu tenho que, é minha obrigação. Se eu não participar, eu vou ser penalizado no meu trabalho. Talvez eu não seja demitido, mas vão me tirar. Que seja credibilidade. Entende? Mas tem uma consequência séria. É tudo muito sério com must. Must this be so difficult? Essa aqui é dramática, igual eu gosto. Isso tem que ser tão difícil. Must this be so difficult? Aqui já é uma reclamação, ok? Geralmente nada. Você vai falar que tem de propósito, né? Must we follow all the rules? Temos que seguir todas as regras? É obrigado a seguir? Aqui a gente pode afirmar. We must follow all these rules. Nós temos que seguir todas essas regras. É obrigatório. Se a gente não seguir, vai dar ruim. Entendeu o sentido? E agora, então, com might. Pode ser que sim, pode ser que não. Tô achando, eu não tô achando. Deve, eu deve estar achando. Com must é tudo muito sério. Nossa, só pode.
E agora, com have to, a gente já está falando de obrigações do dia a dia. Tudo que você tem que fazer, como sua rotina. Então, tem uma música, né? Tchau, I have to go now. I have to. Acho que eu acho que é em português, mas eu lembro desse trecho, tá em inglês. Então, tudo que eu tenho que fazer, eu vou usar com have. Por exemplo, você pode listar a sua vida inteira aqui. I have to wake up early. Vai falando. I have to cook. E aqui, toda vez que você encontrar o have junto com o to, ele não dá no sentido de tem, de posse. Ele perde esse sentido de posse, o sentido dele passa a ser de obrigação. Coisas do seu dia a dia. Se você deixar de fazer, não é que vai ter uma penalização rápida como o must, né? Você não tá matando, nem causando a morte de ninguém, nem você vai morrer, nem vai pra cadeia. Vai ser ruim pra sua vida, porque você se comprometeu com aquilo, entende? Então, a pergunta: Do you have to work tomorrow? Do you have to? Esse have to é o mesmo do gotta. Quando a gente fala assim, I gotta go. Esse gotta vem do have to. Aí a gente pensa, ué, como assim, né? De forma informal, muitas vezes o have, ele é usado como sinônimo, o got é usado como sinônimo de have. E até como posse mesmo. Eu posso falar tanto I have a car, quanto I have got, britânico geralmente usa bastante I have got a car, quanto I got a car. E quando eu falo I got a car, eu junto, tá vendo? O got a car, I have a car. E aí o have to acabou sendo trocado pelo got to. Então, have to seria um sinônimo no dia a dia, com falas bem informais com got to. E daqui vem o famoso gotta que a gente vê o tempo todo, né? A gente vê I gotta go, I gotta work, certo? Então, do you have to work tomorrow? Eu posso falar I gotta work tomorrow. E eu posso falar I have to work tomorrow. Ou eu vou dizer qualquer outra coisa, tipo, yeah. Oh, no, tomorrow is my day off. Não, amanhã é meu dia de folga. Yeah. Of course. Ou eu vou dizer, no, tomorrow is my day off. Amanhã é meu dia de folga. Do you have to wake up early? Você tem que acordar cedo? Yeah, super early. Sim, eu tenho que acordar muito cedo. Oh, no. Not every day, sei lá. Se você afirma, vamos trazer para afirmativa. Você vai afirmar que I have to wake up early every day. Eu tenho que acordar cedo todo dia. E aqui, se eu tenho uma pessoa, tipo, uma terceira pessoa, tipo she, a gente vai usar o have como has do mesmo jeito. She has to wake up early. Ela tem que acordar cedo todo dia. I have to, seguindo a regra da terceira pessoa normalmente, ok? She has to. Essa estrutura aqui é muito útil no dia a dia. Do we have to pay in advance? Às vezes a gente não sabe falar quando a gente tem que falar que algo é adiantado, né? Tipo, quando você tem que chegar mais cedo, fazer alguma coisa adiantado. É in advance. In advance. Adiantado. Do we have to pay in advance? Oh, no, you can pay when you leave. Oh, yeah, sure, you have to pay right now. Tem que pagar agora. Vou colocar as duas opções, ok? Not really. You can pay when you leave. Você pode pagar quando você sair, quando você for embora. Or, sure, you have to pay right now. Você tem que pagar agora. Vou colocar um he também. He has to pay right now also. Ele também tem que pagar agora. Ok? Ou então posso falar que não. Então, you don't have to pay right now. Você não tem. É um verbo normal, um verbo have normal, ok?
You don't have to pay right now. E como é por isso que o have to, ele não é um modal inteiro, ele é um semimodal. Porque ele muda o sentido do verbo, mas aqui a gente ainda precisa de auxiliar, ok? Isso faz dele ser um modal fajuto, digamos assim. Ele funciona como modal, mas ele não chega a ser um modal de fato, porque o modal não é elite, né? O modal não precisa de um auxiliar. Aqui talvez seria um sabor modal. Mas na hora de falar que não, na hora que colocar no passado, ele vai precisar do auxiliar. Aqui o does na pergunta, tá vendo? Ó, o does tá aparecendo na pergunta só agora que eu me liguei de falar nisso, né? Does she have to travel for work? Ela tem que viajar para trabalhar? A trabalho? Does she, do mesmo jeito com o do, does, did, se ela teve que viajar, também pode ser, ó. Did she have to travel for work? Ela teve que viajar para trabalhar? Yes, she did. Você até pode responder só com auxiliar, tá vendo? Mas o have to, ele vai ser considerado um semimodal porque ele está trocando, ele está influenciando o sentido do verbo principal, que é o travel. Se eu falo, did she travel for work? Ela viajou a trabalho? Agora ela teve que viajar? Tá vendo que ele muda o sentido? Assim como um modal faz, certo? Só que ele não tem autonomia de fazer a pergunta e tudo mais. Do they have to study? Every day eles têm que estudar? Yes, they have to study. No, they don't. É a mesma coisa, como eu falei. Depois de um certo momento, tudo começa a girar, né? Do you have to cook tonight? Yes, I have to cook tonight. Sim. Posso falar uma estrutura também de yes, as usual. Sim, como sempre. As usual, com som de J, ok? Essa é boa, é uma estrutura legal pra gente falar como sempre. As usual. O zil mais forte aqui no meio, ok? As usual, com som de J. É um como sempre. Claro, como sempre. Cozinho todo dia. As usual. Usual é o pai do usually. Então, se eu falo I usually cook every day, eu geralmente cozinho, né? Agora, o as usual é o como sempre. Faz sentido? Como sempre. Do you have to cook tonight? Você tem que cozinhar hoje à noite? Ah, já era essa. Does he have to to work overtime? Esse overtime é legal também, que é hora extra. A gente não faz hora extra em inglês, a gente trabalha hora extra. Faz todo sentido, né? Então, posso falar I work extra hours ou I work overtime, que é um tempo além do que eu deveria, certo? Do padrão, digamos assim. E aí, se eu falo I have to, eu já dou o sentido de obrigação. Eu tenho que. Agora, se eu não tenho que, eu vou dizer I don't have to work extra hours, ou I don't have to work overtime. Ok? Não tenho. Se fosse he, mesma coisa. He doesn't, ele não tem. He doesn't have to work overtime. Ele tem que trabalhar. He has. Vou colocar os dois aqui. He has to work overtime. Ou he doesn't have to work overtime. E esse seria a nossa tríade do tem que, do deve, por vários motivos diferentes, para você ver que tem hora que o inglês tem várias palavras para uma coisa só. Tem hora que no inglês se usa uma palavra, no português a gente tem várias, então não tem exatamente um padrão. Esse deve, se é um deve de obrigação, preciso fazer porque eu me comprometi com isso, é o have to. Se é o tem, é o deve de tem obrigação, tá na lei, ou alguma coisa parecida, é o must. E o deve de suposição, deve ser assim. Aí é o might.